A. Oliveira apresenta, dentro de uma visão espírita, o que é a transição planetária. Para que possamos entender sobre este assunto, temos que voltar ao início de toda a formação humana no planeta. Segundo acreditamos, tudo começou com a primeira grande migração de Capella, uma estrela na constelação do Cocheiro, Cabra ou Capella, com sua família de mundos, quase todos já purificados física e moralmente em comparação com a Terra. Um desses mundos, com muitas afinidades com a Terra, atingira a culminância dentro dos seus ciclos evolutivos. Alguns milhões de espíritos rebeldes dificultavam a consolidação das conquistas evolutivas. Desta maneira, os capelinos, com suas comunidades espirituais, diretoras do cosmos, deliberaram localizar aquelas entidades persistentes no crime aqui na Terra, onde aprenderiam na dor e nos trabalhos penosos as conquistas do coração, impulsionando ao mesmo tempo o progresso dos habitantes locais. Jesus então recebeu aquela turba de seres sofredores e infelizes que vieram promover um novo ciclo evolutivo na Terra. Foi um momento de grande transição das formas. Modeladores do vaso orgânico mergulharam na densa massa física, fixando os caracteres que hoje definem seus habitantes. A época atual é de transição. Confundem-se os elementos das duas gerações. Colocados no ponto intermediário, assistimos à partida de uma e à chegada de outra, já se assinalando cada uma no mundo pelos caracteres que lhes são peculiares, já nos dizia Allan Kardec na Gênesis capítulo 28, item 27 e 28. Onde Kardec nos perguntou: são habitados todos os globos que se movem no espaço, lá no Livro dos Espíritos? E a resposta que ele teve foi: sim, e o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Deus povoou de seres vivos os mundos, concorrendo os seres para o objetivo final da providência. Na pergunta seguinte, Kardec vai mais fundo e pergunta: é a mesma a constituição física dos diferentes globos? Ao que os espíritos responderam: não, de modo algum se assemelham. E a nossa ciência até hoje tenta encontrar uma vida igual à nossa em outros planetas. Mas voltando ao nosso assunto, qual é o maior momento de transição que nós passamos na história recente do planeta? Foi há 2000 anos, quando um bebê veio nos dizer que passaríamos da lei de Talião para a lei do amor. Até hoje, não acreditamos e estamos caminhando para processar isto dentro de nós. Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos trouxe o seguinte recado: ele, o planeta Terra, chegou a um dos seus períodos de transformação, em que, de orbe expiatório, mudará para planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele a lei de Deus imperará. E qual é a lei de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, com toda a sua alma,
com todo o seu entendimento, amar o próximo como a ti mesmo. Então, nós chegamos no momento que caminhamos para a nossa maioridade, partindo da fase de expiação para o período de transição e entrando na fase de regeneração no tempo atual. E não se iludam, meus amigos, a transição é para todos. Nós somos hoje encarnados aproximadamente 7 a 8 bilhões de seres humanos. Mas de desencarnados somos 25 bilhões. E Chico nos afirmou através do Emmanuel, dizendo que ele afirmava que a Terra será um mundo regenerado por volta de 2057. Isso foi retirado do livro Plantão de Respostas, volume 2. Kardec faz mais uma pergunta, dizendo assim: o Espiritismo se tornará crença comum ou ficará sendo partilhado como crença apenas por algumas pessoas? E os Espíritos responderam: certamente que se tornará crença geral e marcará nova era na história da humanidade, porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Terá, no entanto, que sustentar grandes lutas, mais contra o interesse do que contra a convicção, porquanto não há como dissimular a existência de pessoas interessadas em combatê-lo, umas por amor próprio, outras por causas inteiramente materiais. Porém, como virão a ficar insulados, seus contraditores se sentirão forçados a pensar como os demais, sob pena de se tornarem ridículos. E no Livro dos Espíritos, nos comentários à pergunta 798, Kardec nos traz mais uma frase para pensar. Durante 2 ou 3 gerações, ainda haverá um fermento de incredulidade que só o tempo apagará. Sua marcha, porém, será mais célere do que a do cristianismo. O cristianismo tinha que destruir e o espiritismo só tem que edificar. O primeiro período de 70 anos, que foi de 1857 a 1927, teve como foco a consolidação do fato de que o espiritismo não é uma crença fundamentada em ideias humanas, mas sim o espiritismo é a doutrina dos espíritos. O segundo período, que é de 1928 a 1997, teve como objetivos a proliferação dos centros espíritas e a difusão do conhecimento espírita. Foi o período em que ficamos especialistas em fazer belos discursos, sem praticá-los. Passamos a ter conhecimento, mas sem as correspondentes atitudes. E o terceiro e último período, ele vai de 1998 a 2067. É o que estamos vivendo neste momento. É a mais importante de todas as existências que até hoje tivemos. Bezerra de Menezes, através do Divaldo Franco, nos trouxe a seguinte frase: não podemos negar que este é o grande momento de transição do mundo de provas e de expiações para o mundo de regeneração. E isso ele falou em 2004. Primeira, uma geração nova regressa às fileiras carnais da humanidade para arejar o panorama de
todas as expressões segmentares do orbe, interligando-as e projetando-as a ampliados patamares de utilidade. Isso foi retirado do livro É Tempo de Renovar, de Vanderlei Soares Oliveira e Maria Modesto Cravo, no livro Lírios da Esperança. Segunda, dá-se nesse momento a renovação do planeta, graças à qualidade dos espíritos que começam a habitá-lo, enriquecidos de títulos de enobrecimento e de interesse fraternal. Essa segunda frase veio através de Joana de Ângeles, no livro Momentos de Harmonia. E atualmente, em 2025, 200 mil espíritos altamente evoluídos retornarão à Terra. Esta informação nos foi trazida por Divaldo Franco em 1999. Em 2060, os 200 mil espíritos altamente evoluídos que reencarnarão em 2025, segundo informação recebida e divulgada pelo Divaldo, terão 35 anos de idade. Em 2060, os atuais líderes mundiais e indivíduos outros que tendem ao mal estarão todos desencarnados. E o que isso quer dizer? No ano de 2060, estarão habitando a Terra espíritos que, pela sua índole, têm todas as qualidades para habitar um mundo de regeneração, dentro dos limites de tempo em que Kardec afirma que o Espiritismo será, então, crença comum. E nós vemos isso hoje acontecendo. Nos tempos evangélicos, as manifestações mediúnicas violentas, pastores fazendo retirada de espíritos malvados. Nos tempos católicos, temos o exemplo de Pedro Siqueira, hoje o médium dentro da Igreja Católica, que fala com a Nossa Senhora. E nos centros espíritas, a quantidade de esclarecimentos que são levadas à população. E nós, onde entraremos nisso? Nós, cada um de nós, temos que lembrar que bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Nesse momento especial de reparação, nós precisaremos de 3 passos: força, bondade e regeneração espiritual. Porque no mundo da regeneração, segundo Santo Agostinho, o homem ainda é de carne, ainda tem de suportar provas, porém sem as dolorosas angústias da expiação. Eles, já no mundo de regeneração, representam a calma após a tempestade, a restauração após a moléstia cruel. E que o alto nos ilumine para que possamos sairmos iluminados realmente deste momento de autopurificação que o planeta se reveste. Obrigado a todos e uma boa noite.